Nesse vídeo nós vamos aprender as diferenças de go back, come back e get back, be back, tá? Tudo isso significa voltar, mas existe mesmo essas maneiras de eu poder falar voltar em inglês? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre eles logo após a vinheta. Fala, amante do idioma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael, sou seu English Teacher e nesse vídeo nós iremos abordar sobre esses verbos go back, come back, get back e be back, tá? Então, muito importante, né? Nós usamos muito esses verbos. Existem outros, né? Outras maneiras de você falar voltar em inglês, enquanto que em português a gente só usa essa forma. Em inglês ele tem outras formas de você estar usando isso e faz diferença sim em você estar usando. Não se pode se usar assim tudo em um contexto só, que não funciona, tá? Mas você vai estar entendendo o que eu vou estar explicando para vocês aqui, você não vai ter mais essa dúvida sobre isso, ok? Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo toda semana, é vídeo novo toda semana aqui, tá? E não deixa também de me seguir aí nas redes sociais, tá? No meu Instagram e na minha fanpage também no Facebook, porque lá também tem conteúdo diariamente, beleza? Então, vamos para o conteúdo, vamos começar com go back, beleza? Voltar em inglês pode ser esses 4 que eu citei aqui, tem até mais, mas eu quero falar deles especificamente porque é o que mais se usa. Você pode estar usando go back, quer dizer voltar, mas o verbo, você tem a junção da preposição, no caso do verbo go, com a preposição back, que back de fato quer dizer de volta, é a preposição, tá? Quando você junta, aí no caso o verbo go com back, aí você dá essa ideia de voltar, tá? Você transforma em um verbo. É por isso que tem lá back to the future, no caso de volta para o futuro, né? Que quer dizer de volta, de fato. O back, ele tem essa ideia de volta. Back também pode ser costas, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas assim, go back, você usa go back, come back, tal, você dá essa ideia de voltar. Mas falando de go back, como é que funciona isso? Go back você usa voltar, retornar de algum lugar, geralmente, né, assim. Como é que a gente vai usar o go back? O go back, ele é usado nesse sentido de você voltar, mas com essa ideia de ir de volta para o lugar, você entende? Porque o go é o verbo ir. Quando você tem que fixar aqui o sentido, no caso da palavra. Quando a ideia for de ir de volta, você vai usar go back, tá? Quando a ideia for vir de volta, aí que você usa come back, entende? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Suponhamos que eu vou para os Estados Unidos, né? Estou aqui agora no Brasil, vou para os Estados Unidos, tá? E depois eu retorno para cá, para o Brasil de novo. Já fui para lá e aí voltei para cá e tô aqui. Só que eu tô querendo ir de novo. E aí um amigo meu lá me liga e pergunta para mim: Ismael, quando é que você vai vir para cá? Nesse caso, como eu já fui lá, eu voltei, minha casa não é lá e eu quero ir de novo, ir de novo para o lugar, aí eu respondo com go back. I don't know, I will go back soon, entendeu? Tipo, eu não sei, eu vou voltar logo, em breve eu voltarei para aí, né? Eu vou voltar para aí. Então, a minha ideia aqui de go back é de ir para o local que eu quero ir de novo, né? No caso, o ir de novo, voltar, dá essa ideia. Então, eu não uso come back. Por quê? Porque eu não quero vir. Eu não vou vir. Eu vir para o Brasil, que é a minha casa. E aí, se fosse ao contrário, aí eu usaria o come back, porque a ideia é de vir para cá, né? Quando é que você vem para cá? Eu vou para um lugar, entendeu? E aí eu tenho que voltar, né? No caso, diferente aqui. Você vai para os Estados Unidos, no caso eu estou indo para lá, só que minha casa é aqui. E aí minha mãe me pergunta: Ismael, quando é que você vai vir? Quando é que você vai voltar? Percebe? Quando é que eu vou voltar? É a ideia de vir
para casa. Então, se a ideia é de vir, aí eu vou usar o come back. Em regra, essa é a diferença, tá? Eu vou deixar os exemplos aqui, né? Que a gente está falando sobre go back e você vai ver que na regra é isso. Você vai estar usando tanto go back quanto come back, não importa, significa voltar. Só que o que você vai ter que atentar é o sentido, tá? Se a ideia é de ir de volta, entendeu? É ir de volta para o lugar, você usa go back. Se a ideia é vir, retornar no sentido de você vir para o lugar que você estava, aí você vai usar o come back. Vamos aos exemplos com o go back. I don't want to go back to the States. Eu não quero retornar para os Estados Unidos, ou seja, eu estou aqui, eu não quero ir para lá de volta, eu já fui, não quero ir de novo, entende? Então é nessa perspectiva assim. I wanted to go back to your village, ou seja, eu queria voltar para o seu povoado. Come back tem muito essa ideia de voltar no sentido de você vir. Por exemplo, eu saio do meu local, de onde eu estou agora, né, em minha casa, e vou, sei lá, passar uma semana fora. E minha mãe quer saber quando é que eu volto. Nesse caso, ela quer saber quando é que eu venho de volta, né, nesse aspecto. Então, aí eu vou usar o come back, né? Então, vai ser dessa forma. When you come back home, I don't know, I think we'll come back in 2 months. Ou seja, eu acho que eu vou voltar em 2 meses, né? No caso, quando é que você vai retornar? Eu acho que eu vou retornar daqui a 2 meses, em 2 meses, nesse caso. Então, nesse aspecto de voltar, de vir de volta para o local que você está. Então, come back é assim que você vai estar usando, beleza? Nesse sentido de vir, de você voltar para onde você está. I call them tomorrow when I come back. Ou seja, eu ligarei para eles amanhã quando eu retornar. Então é assim que você vai estar usando, né? Eu ligarei para eles quando eu voltar. Nesse caso eu estou fora, eu saí de onde eu estou e quando eu vir para casa, quando eu vir de volta, quando eu voltar, a minha ideia que eu quero causar é essa, então eu uso come back. Aí eu ligo para eles, beleza? Então é bem simples. Essa é a diferença de come back, de go back. Porém, nós temos o get back, né, que é muito fácil de você usar. Get back, na realidade, ele é neutro, né? Não tem essa ideia como go back e come back. Ele é neutro, você pode usá-lo para substituir até o go back e o come back. No mesmo exemplo aqui, ó, I will call them tomorrow when I get back. Então, eu posso usar o get back ao invés de come back, beleza? Em regra, você pode usar o get back na falta de você não identificar se vai ser come back, se vai ser go back. O ideal é que você use tudo, porque sempre vai ser usado esses verbos e é importante que você aprenda, domine e use-os, tá? Sempre importante. Falando de be back, para a gente finalizar, be back é voltar, né? Mas o be back ele é muito usado para a ideia de você estar de volta, entende? Então, tipo, I will be back soon. Eu estarei de volta em breve. Mas você não precisa traduzir literalmente assim. Você não precisa ser literal. Você pode dizer que eu voltarei em breve. Não tem problema nenhum. Mas você causa essa ideia de estar de volta ao lugar que você já foi. Entendeu? Então, eu estarei aqui em breve. Entende? Então, é dessa forma que você pode estar usando. Geralmente acontece muito em centros comerciais, em lojas, né? Quando um vendedor, por exemplo, ele vai buscar uma caixa de sapatos que você escolheu e aí ele manda você esperar, né? E aguardar. Wait a minute, I will be back soon. Tipo, espera um momento, eu vou estar de volta aqui, eu estarei de volta, né, em alguns minutos ou em breve, nesse caso, né? Logo estarei de volta, daqui a pouco. Então, você pode traduzir dessa forma, mas I will be back soon. Wait a minute, I will be back soon. Ou I will be back in a little while. Dá na mesma, tá? Eu estarei de volta daqui a pouco. Então, é dessa forma. Espera um momentinho, daqui a pouco eu retorno. Então, você pode estar traduzindo dessa forma, mas a ideia é de estar de volta ao lugar que você já permanecia ali. Aí, quando geralmente a pessoa retorna, como é que ela fala? Tipo, I'm back, né? Ok, I'm back, here is your shoes, por exemplo, né? Tipo, estou de volta, aqui está seu sapato, né? Estou de volta, tá? I'm back. Ou você pode traduzir também como voltei.
Mas I'm back não é presente? Tá, mas muda alguma coisa nesse aspecto? Eu tô falando de semântica, eu não tô falando de morfologia, tá? De tempo verbal em si. Eu tô falando de sentido. Muda o sentido? Tradução é muito ampla, você pode traduzir de qualquer forma. Eu falar, por exemplo, que eu voltei ou eu estou de volta, semanticamente, isso altera alguma coisa? Claro que não, dá na mesma. Então, essa maturidade você tem que ter, você vai adquirindo com o tempo na hora de traduzir, para não ser literal e traduzir I'm back, por exemplo, se você ver I'm back, o cara vai estar lá, voltei. Acontece muito isso em filme, o camarada vê lá I'm back, aí tá lá a tradução, voltei. Aí ele, poxa, tá errado. Ele não é que tá errado. É que semanticamente isso não altera o sentido. Tipo, que diferença faz? Voltei, estou de volta, mudou alguma coisa? Não, então, é isso, vocês têm que atentar para isso. Por isso que não tem que ser literal na hora de traduzir. Você tem que ser aberto para tradução, que é uma coisa totalmente diferente de você aprender de fato o idioma, que atrapalha muito. Porque trazer isso para o português é uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, é assim que você vai estar usando o be back, come back, go back, tá? Dessa forma aí. Então é muito simples, tá? Tem outras formas também, porque em inglês você usa, por exemplo, fly back, run back, walk back, drive back, porque é tudo voltar. Mas por que eles usam esses verbos? Tipo, fly é voar. Quando você dá a ideia de voltar, por exemplo, você vai falar de uma ave. A ave foi para um lugar e ela retornou, por exemplo, para o lugar que ela estava. Geralmente ela vai voltar voando, você vai usar fly back, só para especificar que a ave voltou. E aí a gente separa e coloca fly back, porque fly é voar, então ela voltou e já me dá a ideia de que ela voltou voando. Em português não tem isso. A mesma coisa do drive back, né? A drive back já me dá a ideia de que a pessoa retornou dirigindo ou de carona dentro do carro, voltou de Uber, voltou num táxi, voltou em um ônibus, ela drive back home, né? Entendeu? Então é assim que você vai percebendo isso. Walk back já dá a ideia de o que? Walk é andar. Então walk back já vai me dar a ideia de que a pessoa retornou caminhando. Run back já vai me dar a ideia que a pessoa retornou correndo. Então o inglês ele especifica muito isso, mas em regra tudo é voltar. E no caso, se você não tiver na dúvida de como ter que usar isso, você usa get back, que está tudo resolvido. Mas procure sempre expandir esse vocabulário, porque as pessoas vão estar usando dessa forma, você precisa entender, e é importante que você use também, porque tudo que é usado, claro, a gente tem vários sinônimos, mas nunca você deve se limitar a um vocabulário. Você tem que expandir, sempre expandir, aceitar e expandir o vocabulário cada vez mais, porque isso vai lhe dar uma fluidez melhor na conversação. Então, gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para ficar por dentro. Lembrando que tem vídeo toda semana, tá? Isso é muito importante. Deixe seu like, poste seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. See you later, guys. Bye, bye.